Boa noite, queridos amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui neste dia muito especial, que vamos estar recebendo um convidado também muito especial. Um convidado que eu posso dizer que ele é pote, ele é extremamente fantástico. Nosso convidado já chegou e nós vamos trazê-lo aqui conosco. Boa noite, Isa Lima, seja bem-vinda. Nosso querido André Pádua, do Espiritista Nerd. Olá, André. Tudo Boa bem noite, com você? Aloysio. Um momentinho que eu estou colocando o fone aqui. Tranquilidade. Pronto. Tranquilidade. Flavinha, seja bem-vinda. O pessoal entrando aí. Coisa Exato. boa, gente. Tudo em paz por aí, Aloysio? Graças a Deus, André. Graças a Deus, sim. Tudo em paz. E hoje é um dia muito especial para nós, né, André? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, para nós do Encontro Espírita, que nós estamos completando um mês do perfil, e para o Espiritista Nerd, um ano, André, parabéns, sucesso. Não tive a oportunidade de falar exatamente assim pela correria do dia de hoje, mas fica já considerando os nossos sinceros parabéns, sucesso nesse seu projeto, nesse seu trabalho, que realmente é fantástico. A gente fica muito feliz por ver todo esse trabalho que você faz de divulgação da doutrina espírita. Eu estou entrando por um outro perfil também. Eu faço isso, André, porque eu consigo acompanhar os comentários. Às vezes perfeito. a gente se perde aqui nos verdade. dedos, né? É difícil então eu acompanhar. consigo. Foi uma técnica que eu acabei fazendo. André, mais uma vez parabéns pelo um ano de perfil Espiritista Nerd. Sucesso, muita luz, muita energia boa no seu caminhar, viu, André? E, André, diga para nós quem é você, quem é o seu perfil, como é que funciona o Espiritista Nerd. Diga para nós. Bom, vocês têm tempo? É o Cortella falando? Deu uma travadinha, André. Vamos ver como que está aqui. Estou vendo aqui, você deu uma travada aqui. Você travou, André, porque eu estou me vendo lá. Será que a sua conexão caiu? O André caiu. André, vamos lá. A hora que você entrar, eu te adiciono novamente. O André é um querido amigo que conhecemos nesse período de isolamento social, e a gente acabou conhecendo o André pelo home office espírita, assim como outros queridos que a gente acabou conhecendo, né? Babi entrou, seja bem-vinda. Babi estava toda pote, né? No seu Mamãe Noel. Estava, assim, fantástica na sua live agora. E Babi está também em dose dupla. O que Babi vai estar fazendo? Vai entrar às 9 horas no home office espírita. Então, enquanto a gente aguarda o nosso convidado retornar, nós vamos aqui fazendo um bate-papo. Nós queremos já, em nome do perfil Encontro Espírita, em meu nome, em nome da Flávia, da Babi, do Anderson e da Camila Tosini, agradecer todo o prestígio que vocês têm nos dado. Nós estamos com mais de 700 seguidores, né, no Instagram. Eu não sei exatamente, mas se não me engano, 750. E boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. E a gente quer agradecer essa parceria, esse movimento de unificação, um movimento dessas lives que a gente tem feito com muito carinho. Deixa eu ver se o André mandou alguma mensagem aqui para a gente. Vou perguntar aqui, André, tudo bem por aí? Vamos ver se ele consegue nos responder. O André estava me dizendo que ele estava com um problema justamente de internet. Então eu falei para ele, André, fique tranquilo, nós tentaremos fazer uma live mais enxuta. Vamos ver, está pedindo para
Vamos ver se ele entra agora. Vamos ver, vamos aguardar o André. Oi, Monique, boa noite, seja bem-vinda. Monique também é uma querida que participa constantemente com a gente dessa conexão do bem, fazendo as lives às 8 da manhã, com um desafio que começou lá atrás, né, Monique? Agora você já está caminhando já no seu projeto de divulgação da doutrina espírita. O André, 769 amigos. Nossa, que maravilha, né, Flávia? Que maravilha mesmo. André não está conseguindo conectar. Está com problema realmente. Vamos ver se ele consegue me mandar alguma mensagem pelo WhatsApp. Não mandou mensagem, não. Então, amigos, estava dizendo que nós até fizemos uma postagem, um vídeo que a Flavinha montou para nós, aí muito, muito dinâmico, muito interativo, com a presença de todos nós. Ele está fazendo 1 minuto. A internet não ajuda. Tá, André, fique tranquilo. Vou mandar aqui. A gente vai aguardar o André mais um pouco. Monique, lembra da nossa entrevista que nós fizemos? Eu criei um suspense fantástico, né, Monique? Realmente criei aquela... Nós vamos descobrir os segredos da Monique. A Monique foi toda preocupada e os segredos da Monique, na verdade, em relação ao sobrenome dela. Isso eu já sabia e foi muito interessante. Vamos ver se o André consegue voltar. Vamos ver se o André consegue retornar. Realmente a internet tem esses poréns, tem esses percalços. Vamos ver. Aí, André. Meu Deus. Deu certo? Vamos ver se agora fica. Colocando os dados móveis aqui. A Wi-Fi realmente não está colaborando, mas vamos ver se dá certo dessa vez. Tá certo, André. Então, para a gente não perder muito tempo, a gente vai então já direto para as nossas reflexões, porque vai que, né, a gente está pelo menos, não vamos perder tempo. Então, André, eu vou fazer a leitura. No texto que eu te passei, é interessante, né? Era de um livro antigo e estava como reconhecer-se. E pelo livro novo, né, desse daqui, Respostas da Vida, está aqui a mensagem, conhecer-se. Mas conhecer-se ou reconhecer-se, o efeito é o mesmo. É interessante, né? Reconhecer-se é uma coisa que você já se conhece, mas então vamos pensar que a gente ainda não se conhece e vamos ver o que André Luiz vai dar de respostas para nós nessa mensagem. André, eu vou ler e depois a gente vai fazendo o comentário, certo? Mensagem 12 do livro Respostas da Vida, conhecer-se. Não se menospreze, eduque-se. Não se marginalize, trabalhe. Não apenas administre, obedeça. Não apenas mande, faça. Não condene, abençoe. Não reclame, desculpe. Não desprimore, dignifique. Não ignore, estude. Não desajuste, harmonize. Não rebaixe, eleve. Não escravize, liberte. Não ensombre, ilumine. Não se lastime, avance. Não complique, simplifica. Não fuja, permaneça. Não dispute, conquiste. Não estacione, renove. Não se exceda, domine-se. Lembre-se, todos nós em tudo dependemos de Deus, mas os empresários do nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. André, na verdade, dá para fazer uma palestra de cada tópico, não é? Verdade, é verdade. E o que você separou para nós dessa belíssima mensagem? As mensagens, né, de André Luiz, da coleção Fonte Viva e de outras obras também da Lavra do Chico, elas sempre me chamam a atenção. Eu sou espírita de berço, então eu convivo com essas mensagens há muito tempo. Na verdade, o meu nome é André Pádua, né, que todo mundo me conhece, mas eu me chamo André Luiz, em homenagem ao Fonte Viva do André Luiz. Então eu convivo com esses livros já há algum tempo e espero que esses livros estejam realmente fazendo alguma coisa dentro de mim, né?
eu consiga fazer um bom uso deles. Mas, quanto à mensagem em si, me chama a atenção, sabe, Luiz, que nós e todas as pessoas que estamos aqui agora ao vivo, ou que vamos ver esse vídeo gravado, nós vamos ter uma maneira muito característica em nós mesmos de enxergar cada tópico desse na nossa intimidade. A gente vem, todo mundo, espíritos da mesma fonte, que é Deus. Mas a partir do momento que a gente é criado, tem a individualização, trava-língua danado, que Kardec inventou pra gente, né? Os espíritos mandaram pra gente, que a partir desse momento, nós temos uma individualidade, uma personalidade. E não existe uma individualidade igual a outra em todo o universo. Portanto, para nós espíritos ainda rebeldes, que ainda temos a nossa teimosia típica, né? Tanto é que estamos habitando esse planeta maravilhoso, mas que pena com a gente muitas vezes. Então, nós vamos sentir essas características aqui de maneira muito típica de cada um, a depender de como está o contexto, toda a realidade reencarnatória, a depender de como é que a gente elaborou o nosso planejamento reencarnatório, né? Então é muito importante que cada alma, como nos sugere inclusive Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, a gente possa pegar esse livro, essa mensagem em si, e lá, no nosso quarto, na mesa de casa, no carro, esperando alguma coisa acontecer, na fila do pão, como eu fico sempre. É verdade, né, André? Estava sempre na fila do pão nas minhas lives. Exatamente, com fone de ouvido. Dava uma fome, hein, André? Mas com fone de ouvido, escutando vocês aí conversando, com muita alegria. E independente de onde a gente esteja, em que momento a gente esteja passando, se a gente observa um momento propício para refletir na nossa intimidade, que a gente faça. Porque reconhecer-se é um trabalho diário, é um trabalho intenso e denso, onde, nesse trabalho, a gente vai ter contato com as nossas dificuldades íntimas, com as nossas potencialidades. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar falando que vou pegar a primeira, né? Não se menospreze, às vezes eu me menosprezo. Eu me menosprezar é uma dificuldade minha. Agora, me educar também é uma potencialidade. Pode falar, Luiz. André, duas questões aí. A Babi falando que seu nome é que lindo nome. O André, além de ser André Luiz, ele é Pádua também. Olha só, ele é duplamente, tanto na Igreja Católica como no Espiritismo. E a Flávia está perguntando assim, qual o número, Aloysio? Porque a live dela, de hoje à tarde, ela fez a leitura da 919, justamente conhece a si mesmo, né? Que é essa questão. Por isso que ela colocou qual o número dando risada. Mateus, seja bem-vindo, viu? Uma alegria contar com você aqui conosco. Mas é isso, eu gosto de ver como é que está a sinergia. A gente não se vê, nunca se viu, nunca teve oportunidade de dar um aperto de mão, um abraço, mas eu gosto de ver como é que é essa sinergia, como é que ela existe, essa sinergia, e como é que ela vai se criando espontaneamente. Por isso que iniciativas como o Encontro Espírita, o @ individual de cada um que criou o IG, essas atividades espontâneas, né, esse trabalho espontâneo que é gerado da gente, é algo que está falando da nossa potencialidade enquanto espírito. Então, é o nosso querer ser espírita 24 horas por dia, porque o celular está no nosso bolso sempre, está em cima da nossa mesa sempre. Não é só dentro da casa espírita, é querer refletir sempre que possível. Eu, na fila do pão, estou escutando a live aí, o pessoal falando, conversando, sempre que eu estou na fila do pão. Então, cada oportunidade que a gente tiver para se analisar, mas ao mesmo tempo para ser criativo com as nossas potencialidades, é uma oportunidade de sermos empresários de nosso êxito. E aí, como ele coloca ali, né? Isso. E aí, quando eu fui ler isso daqui, eu me perguntei duas coisas. Primeiro, empresário vai nos estar falando de uma atividade, às vezes, que a gente vê de uma maneira muito terrena, né? Sim. E o que seria
do nosso êxito? O que seria isso? O que é ter êxito numa atividade empresarial, mas que é uma atividade empresarial do espírito? Do espírito. E aí eu me lembrei do livro e do filme Nosso Lar, que tem toda aquela direção, todo aquele núcleo governamental do Nosso Lar, com a sabedoria típica deles, orientando a colônia e orientando todas as comitivas que chegam lá de todas as partes possíveis que a gente possa imaginar, né? Então aí Sim. é ser também espiritualmente empresário do êxito do nosso trabalho espiritual, que se manifesta no nosso trabalho espiritual e nós também no nosso trabalho cotidiano, vamos dizer assim, assalariado do nosso cotidiano, né? Bom, falei demais de novo, né, gente? Eu acho uma questão muito pontual também, André, que ele coloca assim, não rebaixe, eleve. Isso é uma questão tão pontual, de novo, a parte estava pontual, estou usando muito essa palavra, viu, Flávia? Outro dia fiz um trocadilho aí que virou um imbróglio, mas eu acho uma questão muito pertinente, para mudar um pouco, essa questão de rebaixar. Quantas pessoas que às vezes criticam de uma maneira destrutiva, pensando em menosprezar o próximo, em vez de, às vezes, olhar o lado positivo e tentar elevar aquela criatura, para que ela possa se erguer. Em vez de você criticar, vamos procurar um pedacinho que seja daquela criatura, por menos elevada que ela seja, por mais dificuldades, por mais erros que ela traga, e todos nós trazemos erros, não dá para ficar apontando o erro dos próximos, e tentar elevar, arrumar alguma coisa positiva. Não para você fazer um elogio para bajular a pessoa, mas para você arrumar um lado bonito para trazê-la numa posição melhor, não é mesmo? Eu posso compartilhar uma reflexão bem sincera contigo? Claro. Eu pensei muito sobre certas coisas nesse momento de pandemia, isolamento social, sabe? E eu cheguei a uma conclusão, pelo menos quanto a mim mesmo. Eu falo muito mal dos outros. Você fala mal dos outros? Eu falo muito mal dos outros. E eu não percebi eu acho que eu nunca falei mal de ninguém, viu, André? Eu não percebi o quanto Quem nunca fez, pandemia. Né? Exatamente. Quem nunca, né, André? Quando eu percebi isso, nossa, como eu falo mal dos outros, eu falei assim, gente, mas que bom que eu consigo perceber isso. Imagina se eu ficasse rebelde em perceber isso. Eu perceber isso já é um início de atividade para eu conseguir harmonizar isso dentro de mim. Então, a gente também precisa reconhecer quais são as nossas dificuldades, e o tal do orgulho, ele é uma barreirinha bem difícil que a gente tem na nossa intimidade para tirar isso do nosso horizonte, sabe? Então, isso ficou bem aflorado em mim, sabe? A Flavinha colocou assim, sucesso, mas com remuneração espiritual através da nossa evolução moral e intelectual. Esse ponto que eu tinha colocado, ela colocou ali, um ponto bem pontual. É subir para cima, descer para baixo, né? Eu adoro essas tirinhas também. E encontro espíritos funciona demais. Vamos descer para baixo, vamos subir para cima. E por aí vai, é muito bom. E na verdade, né, André, essa questão de a gente, quando no primeiro momento a gente percebe que a gente tem esses defeitos, primeiro, para a gente assumir um defeito é muito difícil. Então, se conhecer e se reconhecer falível é um grande mérito. Agora, depois vem todo o trabalho de modificação. Porque às vezes a gente sempre justifica. Eu estou falando tal coisa. Não, eu estou fazendo um simples comentário a respeito da vida de outrem. E quando a gente fala dos nossos defeitos, a gente tem sempre uma justificativa, a gente tem sempre um caráter atenuante. Eu fiz isso por conta do outro, o outro fez aquilo, o outro me forçou a falar daquele jeito. Então, nós sempre justificamos os nossos erros e apontamos os defeitos do outro com muita rapidez. Então, precisamos primeiro nos conhecer. Quando a gente reconhece-se que erra, que é falível, que temos as nossas dificuldades, é um passo primeiro, né? Assumir os nossos erros e tentar modificar. E é difícil a mudança. Eu comentava com alguns amigos há algum tempo atrás
que tem uma questão, um ponto bem pontual. André, o seu meme foi o pote, o meu acabou virando um ponto pontual. Karina, seja bem-vinda. Tem uma questão que sempre que tem me deixado muito inquieto, sabe? Que pensar, refletir sobre um espírito que não erra. Exemplo de Jesus. Como é que será a trajetória de uma criatura dessa que não erra? Que a dificuldade provavelmente não existe na intimidade dela e que ela consegue usar as potencialidades, essa criatura consegue usar suas próprias potencialidades de uma maneira que a gente ainda não consegue entender, né? E aí eu paro para pensar isso em mim mesmo. A minha dificuldade, que é de fazer esse processo primeiro de assumir que eu erro pra caramba. Que, como a gente tá falando, eu falo mal dos outros, me pego falando mal dos outros, me pego pensando coisas ruins muitas vezes. E como é difícil esse trabalho de assumir, não somente se assumir, mas se perdoar. Então, porque você falou mal do outro. Isso. E exercitar o auto-perdão. Perfeito. E como é, às vezes, tempestivo dentro de mim, eu conseguir trabalhar isso tudo. Até chegar a um ponto que eu vou ter uma virada emocional, psicológica dentro de mim, na minha vida, em que daqui a umas 100 vidas, 200 vidas, sei lá, eu vou conseguir chegar na sola do pé de um Jesus Cristo, né? Então e a gente acha que essa aqui é a nossa última encarnação, né, André? Exatamente. A gente se cobra muito, né? Quando a gente se cobra muito... Não, a gente também se acha já que já está como bem evoluído, né? Exatamente. E aí vem essa dificuldade de, eu sou espírita, eu tenho um IG no Instagram, eu participo de reuniões, então eu posso me gabar, sei lá o que, não, isso é queda. Eu Chico já dizia, né? Eu vou ter muita dificuldade de cair porque eu nunca me levantei, né? Então é o princípio do Chico. E eu digo, André, esse que vos fala, vai cair para chuchu ainda, vai cair para chuchu. Mas, Aloysio, eu descobri um negócio, como a gente diria em Minas, um trem que é uma bênção para quando a gente cai. Se chama amizade. Quando a gente cai e percebe que caiu, o quão importantes são os nossos amigos e amigas. Nesses momentos em que a gente percebe o equívoco, tá no movimento de se perdoar, e a amizade, o afeto, o amor, o carinho conseguem ajudar a gente nesse processo de transição, de perceber o erro, ir para esse movimento de se perdoar e alcançar o movimento de se auto-amar. Mas eu estou vendo que o pessoal aí está mandando comentário, né? O Augusto e a Thay entraram, a Flávia mandou assim, ó, são situações que vivemos tão intensamente com esse isolamento que passamos a querer mudar, a precisar que algo seja feito sobre as nossas sombras. E o Augusto falou assim, isso seria conviver honestamente consigo mesmo, uma das tarefas mais complicadas. É uma verdade. Realmente, né, André? Realmente. Na verdade, esse isolamento social trouxe para nós muitas sombras que a gente jogava debaixo do tapete. E a gente, né, quando encara com isso, é que a gente fala assim, né, abrir aquela caixa de Pandora, que depois que você abre, você não tem como fechar mais, né? Aquele coisa... E aí você fica apavorado com tudo que a gente vê, né? A Flavinha ainda conclui dizendo, mas eu sinto que conheço e sigo o Espiritismo, além de somente nesta vida, mas praticar já é outra coisa. Flavinha, eu falo assim, eu particularmente não digo conhecer o Espiritismo, mas já conhecer o Evangelho, a gente já vem de tradição religiosa realmente. A gente traz a religiosidade latente dentro de nós. Então, o conceito espírita vira uma coisa muito mais fácil da gente ser atendido quando a gente já traz o Evangelho um pouco mais, não digo lapidado dentro da gente, mas sedimentado. Já tem uma certa base de Evangelho, então fica um pouquinho mais fácil a gente conhecer a doutrina espírita e vivenciar. Mas ainda temos um largo caminho pela frente. Justo. Esse comentário da Flávia me faz lembrar, né? Que
assim, eu sou espírita de berço, o que não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que eu tenho que é mais responsabilidade, só isso. É trabalho no bem, trabalho no bem, trabalho no bem, né? E é isso que quer dizer. Mas quando eu tô para cometer um determinado erro, fazer uma besteira, uma navalhada, uma coisa assim, e aí eu percebo, né, os espíritos amigos tentando me auxiliar. E aí vem na minha cabeça, meu filho, você já leu aquela questão quantas vezes? Você já leu aquele parágrafo quantas vezes? Quantas vezes você vai precisar ler na sua encarnação aquele parágrafo? Aí é bastante, né? Porque a dificuldade é um negócio real. A dificuldade é um negócio real. Mas a nossa vontade, ela tem que aflorar também, porque senão protelar vira um negócio confortável, aquela bengalinha que a gente usa para conseguir andar. E vai chegar um momento que a gente vai precisar se emancipar desse suporte, dessa ferramenta, para conseguir andar com as próprias pernas. E a gente é desafiado. Quando a gente encontra um lugar confortável e que a gente possivelmente não está conseguindo alcançar algum crescimento, a gente é provocado de outras maneiras pela espiritualidade. E aí é o que falam, né? Às vezes a gente acaba indo pela dor e pelo sofrimento. Tem até o Marlon até faz um comentário várias vezes, ele fez um comentário sobre uma questão assim, eu não lembro o nome do autor da frase, mas ele uma vez eu até achei que fosse dele a frase, falou, não, Aloysio, não é minha não, é de uma outra pessoa, ele até me falou o nome da pessoa, mas eu não lembro. Mas é mais ou menos assim, quando o teu barco ancorado ao cais, se você tiver nele a sensação de uma casa, lança-o ao mar. Então isso quer dizer que a gente está naquela zona de conforto e que a gente tem que sair daquela zona de conforto e aí tem que lançar o barco para o mar. E o jargão deles qual que é? Mar calmo não faz bons marinheiros. Isso, exatamente. E eu acho que então, conhecer-se é esse processo, né? Porque se você ficar com o seu barco parado no cais, o barco não foi feito, o navio, né, seja qual o tipo de embarcação, não foi feita para ficar parada. Ele foi feito para singrar os mares. E aí singrar os mares significa enfrentar ventos, ondas gigantescas, tempestades. Só que, André, quem está no leme desse barco? Jesus. Justo. Então, por maiores que sejam as ondas, né, por maior que sejam as dificuldades do caminho, e nós vamos enfrentar dificuldades, sem sombra de dúvidas, não vamos navegar num mar tranquilo, sereno. O mar vai estar agitado, os ventos vão soprar, né, fortes, as ondas vão chacoalhar o barco, vamos enjoar, mas tenhamos a fé, tenhamos a certeza de que Jesus está no leme. Então, não fiquemos apavorados. E estar no leme também, eu lembro muito da Teia, que você conhece, já participou, né, da mocidade lá do Aprendizes. A Teia fala assim, que quando a gente está... a Teia fala assim, que quando a gente está numa situação difícil, a gente tem que fazer o seguinte, entrega a chave do teu carro para Jesus. Entrega a chave do carro e vai para o banco de trás e dorme. Nada de você ficar do lado querendo dar palpite da direção que Jesus vai dirigir o seu carro. Entrega a chave para ele e confia. Entendeu? O melhor motorista que Jesus não há. Porque nós somos assim, né? Nós achamos que vamos entregar a chave, mas ficamos dar palpite. Não, Jesus, vira para a direita, o caminho é para a direita. Não, tem que dar meia volta para fazer isso. A gente quer dar palpite. E isso é a questão própria da prece do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Então, esse sentido que a gente tem que dar quando a gente pede, quando a gente está entregando a nossa vida a Jesus, é confiar. Porque ele confia em nós, mas será que nós confiamos nele? Pois é, por isso que esse exercício de reconhecer-se é importante. Quando o Livro dos Espíritos vai falar para a gente, né, em relação ao bem ou mal, né, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que está contra a lei de Deus, né, tudo que transgride a lei de Deus, e que a gente vai ver como é que a gente vai notar o bem, né, que é notar a presença de Deus dentro da nossa consciência, isso é extremamente profundo para a gente.
porque é dessa maneira que a gente vai criar os nossos nortes, né? Que a gente vai conseguir se vincular a Deus e vai conseguir também compreender, criar um afeto, uma relação de amizade um pouco mais profunda também com Jesus, nesse processo de direcionamento enquanto bússola que ele é para a gente, para nós todos. Então que a gente possa sempre estar se conectando a esse Deus que habita dentro de nós, nessa análise íntima que a mensagem de André Luiz está provocando, está convidando a gente a fazer, e nesse passo estreitar os vínculos familiares e de amizades com o nosso Mestre Jesus também. Vou fazer a saudação para o nosso querido Vitor, que chegou, Vitor de Paula, né? E a mãe da Babi, Linda Viegas, também, seja bem-vinda. A Babi está pedindo licença, que ela vai sair, que ela vai para o home office agora. Tem home office com os queridos amigos lá, Cantinho Espírita, a Jade, a Ana, João Paulo, Eu Espírita. E tá muito bem acompanhada. Babi. Tá, vai estar com certeza. Então, André, eu sei que você também está meio apurado no seu tempo, por conta da internet também, né, André? Você gostaria de fazer mais algum comentário em relação a essa mensagem? Eu acho que quando ele pega essa questão do empresário, ele nos provoca um pouco quanto às questões terrenas, né? E faz um conectivo com todo o contexto de cima para a gente se provocar também dentro do nosso cotidiano, porque a gente direciona muito do nosso tempo, do nosso dia, as 24 horas que a gente tem, para esse trabalho importante, né? Que é o trabalho profissional que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar não apenas exclusivamente no trabalho profissional, mas no nosso trabalho, que é estar vivendo essa ocupação útil, que é viver, que é um trabalho, viver é um trabalho muito bonito, que a gente possa desenvolver esse trabalho com esse êxito, mas que é um êxito do espírito, é um êxito de educação espiritual. Então, que a gente possa se permitir se entender no sentido de verificar. Ó, eu tenho que assumir. Eu falei mal do sujeito, tenho que assumir. E eu, naquele momento, me comportei mal. Eu poderia ser um pouco menos explosivo, eu poderia ser um pouco mais compreensivo. E quando eu notar que eu me equivoquei, perceber que notar que a gente se equivoca é uma potencialidade que a gente está aí já mexendo nela. Porque quando a gente percebe um equívoco, é uma potencialidade, é a humildade que a gente está despertando dentro de nós. Que é algo que tem que ser despertado com muita profundidade dentro de nós. Acho que essa edição do livro, André, ela tem um trecho a mais, diferente do livro em PDF. E o André Luiz coloca assim para a gente, só fechando o texto, ele fala: contrariedades e contratempos quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Então vamos realmente ele fecha, né? Já contrariedades, né? A gente reclama às vezes de situações que acontecem pra gente e às vezes, muitas vezes, não às vezes, a espiritualidade está nos livrando de maus maiores que a gente possa estar poderia estar envolvidos, né? Já diria Dr. Bezerra. O atraso muitas vezes é providencial. Isso. É a providência divina agindo ao nosso favor. Em vez de reclamar, agradecer por uma situação que aconteceu, que essa situação acaba servindo de livramento de uma situação que você poderia se envolver lá na frente. Perfeito. O nosso trabalho, ele é urgente, mas não é porque ele é urgente que ele tem que ser apressado. Então, vamos aproveitando cada dia para se reconhecer, se reconstruir e crescer com o que a lei do progresso está oferecendo para a gente nesse mundo maravilhoso que a gente está tendo a oportunidade de viver, né? Perfeito. A Starneister entrou, seja bem-vinda, nós estamos quase finalizando. André, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Agradecer, né, a Luísa pelo convite. A gente queria ter feito esse momento já anteriormente, mas as responsabilidades da vida aí deram uma dificultada na situação, mas graças a Deus, nesse dia feliz, que é um mês, né, de trabalho do @Encontro Espírita, e também a gente está comemorando 1 ano do Espiritista Nerd também. Então, um dia muito festivo, e que nesse dia festivo a gente tem a felicidade de estar aqui com a Luísa e com o trabalho maravilhoso que eles têm desenvolvido aqui por esse G, né? Então, a nossa gratidão pelo convite, a nossa gratidão pelo diálogo, e
vida longa ao trabalho que vocês têm desenvolvido aí. André, é interessante, eu não sabia de um ano do Espiritista Nerd e nem lembrava que exatamente ia fazer um mês hoje do nosso encontro espírita. E entre aspas, né, por acaso, né, nos reuniram. Exatamente. Você vê, é o único dia que você estava disponível, né? Pois é, pois é. A Foi espiritualidade bacana, sempre agindo. E é uma oportunidade, então, de gratidão a você de estar aqui conosco e todos os que estiveram e estarão conosco depois acompanhando, porque essa live vai estar gravada. A gente agradece imensamente. Esse projeto é de todos. E eu gostaria, então, André, de pedir para você que pudesse fazer uma prece de encerramento em agradecimento desse momento que tivemos, elevando a vibração de todos nós. Será um prazer. Eu vou, então, convidar todo mundo que estiver vendo essa live, seja ao vivo, seja ela gravada, a ficar numa posição confortável onde quer que esteja e prestar atenção nos batimentos desse irmão querido que está no nosso peito, que é o nosso coração. Possamos prestar um pouco mais de atenção nele para ajudar esse irmão num batimento mais harmônico, como uma maravilhosa orquestra que é o nosso corpo físico. E nesse movimento, permitir um movimento de inspiração e inspiração profunda, enchendo o nosso peito, nossa barriga de ar e soltando, trazendo uma harmonia que não começa a não ser só puramente física. Nossos ombros vão relaxando, nosso rosto vai relaxando, nosso peito, toda a nossa extensão abdominal vai relaxando. É nesse momento de harmonia, nos faculta, inclusive, a ter uma aproximação um pouco mais profunda com os nossos amigos espirituais que estão aí conosco, ao nosso lado, intuindo a gente nessa live, intuindo quem está nos assistindo a participar, a refletir sobre o que está sendo dito. E é com muita gratidão, Pai, que nós agradecemos essa oportunidade pelo trabalho no bem. Que agradecemos essa oportunidade de nos reconectar com a Tua luz e com a Tua presença em nossas vidas, que muitas vezes pode ser que não seja lembrada por nós, mas que é sempre presente em cada respiração que nós temos a oportunidade de dar, de cada piscadinha que a gente tem a oportunidade de dar com os olhos e de cada fala que a gente tem durante no dia a dia. Que a gente possa perceber, Pai, a Tua manifestação na nossa vida. E nela, perceber que a gente não está sozinho. Que a gente sempre está acompanhado, tem companhia, e estamos sempre protegidos. E nisso, sempre sendo convidados a crescer, a se entender melhor. A isso tudo, só de existirmos, a nossa gratidão por essa oportunidade. E que a gente possa ser sempre útil para nós mesmos, nesse movimento de auto-amor, para o próximo, nossos irmãos queridos, encarnados e desencarnados. Gratidão, Pai, por essa oportunidade. Seja feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, André. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E a gente espera vocês amanhã para mais um Encontro Espírita. Até mais. Um abraço profundo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, tchau. André. Muita paz, muita luz a todos. Para nós todos. Tchau, tchau.